Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no DP Channel e falaremos, claro, deste duelo de hoje, Palmeiras e Bragantino, Bragantino e Palmeiras, jogo único das quartas de final. Traremos aqui a escalação do Bragantino, provável Massa Bruta, e também falaremos do Paulinho, que pode sim estar voltando ao Massa Bruta, como até já adiantamos em um vídeo aqui do nosso canal. Então fique com a gente que tem muita coisa hoje. É isso, rapaziada. Bom, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e ajuda a gente, claro, a engajar, né? A gente precisa desse engajamento para o nosso canal, principalmente para a galera de Bragança. Então você que é torcedor do Massa Bruta, compartilha com todos os seus amigos, em todos os grupos, em todo lugar. Compartilha aí com a galera para ajudar a gente, para ajudar o nosso canal. E também para trazer, claro, aqueles nossos patrocinadores, os nossos amigos, as pessoas que confiam no nosso trabalho, como é o caso da loja da Fanda, dafanda.com.br, como você está vendo aqui. Acesse lá o site, tudo de moda feminina para você presentear a sua mãe, para você presentear a sua irmã, a sua tia, a sua namorada, a sua esposa. Se você é mulher, se presenteie. É tão bom quando a gente acaba tendo essa oportunidade, né, de se presentear. Então não perde tempo não, lá tem vários preços promocionais. Se você é da região Bragantina, eles te entregam em menos de 48 horas. E se você colocar esse cupom aqui, Diego, você não paga o frete. Beleza, rapaziada? A loja da Fanda, dafanda.com.br. Deixa eu trazer já o Rodrigo Seixas no RS Análises, porque ele vai falar sobre como o Bragantino jogou diante do Tajeres e como pode se importar na partida, se comportar na partida contra o Palmeiras. Então chega mais, Rodrigo. Fala Diego, olá pessoas, aqui para mais um vídeo no DP Channel. Hoje para falar da vitória, o Bragantino voltou a vencer depois de um tempo e numa vitória muito interessante na questão tática, né? O Bragantino ganhou de 2-0 do Emelec pela Copa Sul-Americana, segue vivo na competição e eu vou comentar aqui um pouco sobre as questões táticas desse jogo que teve o Bragantino jogando com 3 zagueiros pela primeira vez com o Maurício Barbieri. Aqui comigo, como sempre, quase, o Campinho, para mostrar mais ou menos como é que foi esse Bragantino em campo. Aqui, o Bragantino foi no 3-4-3. O que é o 3-4-3? O 3-4-3 são 3 zagueiros, 2 jogadores que são alas, 2 meias aqui que são jogadores que vão e voltam aqui pelo meio, e na frente 3 atacantes, 2 mais de lado e 1 mais central. Esses 2 jogadores, os alas, acabam sendo tanto laterais na hora de defender, quando o time se forma no 5-4-1, porque esses 2 jogadores aqui viram pontas aqui, eles viram laterais e a defesa fica com os 3 zagueiros já. Então daí aqui essa região, que é a região, acho que o principal que um time precisa marcar para defender, fica bem protegida com os 5 jogadores, então é bem difícil que o adversário tenha mais jogadores nessa região. E o lado do campo acaba sendo defendido pelos laterais e pelos jogadores de ataque aqui, que acabam vendo meios defensivos. Então acaba tendo uma obrigação um pouco maior de quem está aqui. Nesse jogo foi o Claudinho e o Arthur, então o Arthur já volta mesmo, ele já costuma voltar para marcar, o Claudinho nem tanto, então ele teve que voltar aqui. E na hora de atacar, como é que funciona? Funciona assim. Então o time ataca no 3-2-5. Para quem viu o vídeo que eu falei sobre como o Bragantino atacava, naquele esquema de 4-4-2, você vai ver que é mais ou menos parecido. São 3 fazendo a proteção da defesa, 2 mais na região do meio de campo e 5 atacando a linha de defesa do adversário. Só que aqui tem algumas diferenças. Uma delas é que os jogadores abertos são os alas, então aqui era o Aderlan e o Edmar, e normalmente é o Arthur, o Elinho, o Coelho ou o Pedrinho aqui, depende do jogo. E aqui normalmente é um volante, que pode ser o Ramírez, pode ser o Evangelista, pode ser algum outro. Aqui o 10 é o Claudinho e aqui é o Ítalo mesmo. Então a maior diferença mesmo está aqui, entre os jogadores abertos, que é o Aderlan e o Edmar, que normalmente não são os escolhidos para ficarem abertos. No caso do Edmar, muda um pouco porque o Edmar não é tanto de drible curto como é o Elinho, e nem de chute de fora da área, então ele acaba sendo mais de linha de fundo. E no caso do Aderlan acho que muda mais, porque a característica do Aderlan, por ser destro e por jogar aqui, acaba sendo muito mais importante para o time que ganha profundidade
do que o Arthur aqui, que ganha mais drible, claro, só que é um cara que corta muito por dentro. Então eu acho que o Arthur jogando nessa região, eu acho que ele foi muito bem. E ele se sentiu bem confortável, porque ele é um canhoto e jogando mais perto aqui dos outros dois atacantes, ele conseguiu se movimentar bem. Por vários momentos ele pega a bola e vem por dentro, e para ele, agora, é mais fácil ele vir por dentro, porque você tem um Aderlan que já abre o corredor e dá profundidade. Então ele não precisa fazer isso. E o Arthur não gosta tanto de fazer isso, até porque eu já comentei aqui em alguns vídeos, principalmente no vídeo que eu comento sobre especificamente o Arthur, ele é um cara que gosta muito da perna esquerda. Ele é muito de esquerda, então ele corta, acaba muito por dentro. Ele corta muito por dentro. Então, às vezes, a jogada acaba ficando muito afunilada pelo meio e não tem tanta linha de fundo. Com o Aderlan, o time ganha muito a linha de fundo. Então, acaba sendo um ponto interessante. E aqui você vê essa formação ofensiva, eu já mostrei a formação defensiva, mas tem mais um momento do jogo em que essa formação foi importante. Foi na questão da saída de bola. Se alguém acompanhou a coletiva do Maldonado depois do jogo, ele falou um pouco sobre a questão de mudar o esquema e isso tem a ver com a saída de bola. Eu acho que tem muito, porque acho que hoje o futebol é muito importante você saber marcar a saída de bola do adversário e ter uma saída de bola limpa, a sua. Então, os times que conseguem ter isso nos jogos acabam tendo muita superioridade. Acho que o Bragantino nem teve uma saída de bola tão limpa, mas já foi bem melhor do que contra o Tajeres. Por quê? Porque para sair jogando, tinha 3 jogadores, né, 3 zagueiros, que sabem sair jogando, né? Que é o caso do Fabrício Bruno, o Ortiz, principalmente, e o Liger. O Liger é um jogador que já é um pouco mais veterano, mas ele sempre teve essa característica muito forte de saber jogar com a bola nos pés, né? Ele que é canhoto, sabe sair jogando. Isso acabou ajudando muito o Bragantino nessa vantagem de poder sair jogando, pensando que contra o Tajeres foi muito fraca. Só que essa vantagem também foi muito, e eu acho que principalmente, para marcar a saída de bola do Emelec. Eu não vou ter aqui print sobre a saída de bola deles, porque eu não tenho a gravação do jogo. Então eu vou usar muito mais o que eu pude ver lá no estádio e o que eu lembro de memória fotográfica. Espero que eu não tenha me enganado nos posicionamentos, mas eu acho que é mais ou menos isso. Como o time do Emelec tem 3 zagueiros, ele costuma sair assim. Os zagueiros se posicionam aqui, os outros vão para o meio e vão aqui para frente. Eles jogam mais no 3-5-2. Só que o Bragantino, o que ele fez? Como ele espelhou o adversário na tática do futebol é repetir, de certa forma, o esquema adversário para você fazer com que a marcação encaixe com o adversário, foi o que o Bragantino fez. Então ele encaixou praticamente os jogadores do Bragantino em cada um deles. Pode ver aqui que eu separei e praticamente todos os jogadores do Emelec tem um jogador do Bragantino próximo. Então quando o goleiro tinha a bola aqui para sair jogando um tiro de meta, ele ficava quase que sem opções. Se você ver a primeira chance que o Bragantino cria no jogo, que é com 4 minutos, é numa saída de bola errada. Daí o Claudinho acaba pegando a bola e finalizando frente a frente com o goleiro. Então eu acho que isso funcionou muito bem, fez com que o Bragantino tivesse várias chances aqui, jogando perto do gol, e criasse muito. Então eu acho que o Bragantino cresceu muito por causa disso. E eu acho que isso também indica uma coisa, que essa mudança de formação tem mais a ver com o adversário que o Bragantino enfrentava, com uma nova ideia do Bragantino, é algo que o Bragantino vai usar mais vezes. Por que eu acho que o Bragantino mudou a formação para esse jogo? Eu acho que tem a questão que eu comentei, de espelhar o esquema adversário, para você ter um time que marque melhor a saída de bola deles, e porque o time não tinha um Elinho. Então eu acho que quando o time tiver o Elinho, não tem como colocar o Elinho, o Arthur, o Ítalo e o Claudinho nesse mesmo esquema. Vai ser muito difícil. Então você pergunta, então contra o Palmeiras o Bragantino vai voltar ao mesmo esquema? Não sei. E eu digo para você também outra coisa. Qual é o esquema do Palmeiras? O Palmeiras também joga com 3 zagueiros. Esse é mais ou menos o posicionamento que o Palmeiras joga, que tem 3-5-2. Não é esse jogador mais aqui, o jogador fica mais atrás, que é um volante mais para criação. Pode ser o Danilo, o Patrick de Paula, o Felipe Melo. Então, outro time com 3 zagueiros. Daí você fala, não, mas depois enfrenta o Corinthians. Adivinha como é que o Corinthians está jogando? Com 3 zagueiros. Daí na final vai enfrentar o São Paulo. Como é que o São Paulo está jogando? 3 zagueiros. O esquema funcionou muito bem? Sim. Ainda tem alguns problemas em questão de posicionamento. O Aderlan em alguns momentos errou posicionamento, o Claudinho também, alguns outros jogadores. Mas é óbvio que a primeira vez jogando assim para valer, o time vai sofrer um pouco. O adversário novamente foi violento, né? Deu para ver, e principalmente o Jadson sentir
como essa violência podia ser forte no time, né? O cara até perdeu um dente. Mas eu acho que o Bragantino teve uma evolução não só tática, mas também técnica e também mental. Eu acho que o time em campo esteve mais tranquilo, conseguiu dominar melhor as ações do jogo, também porque esteve mais tranquilo e também foi mais agressivo. Para fechar aqui, eu queria destacar o Arthur, que ele se deu melhor nessa nova formação e foi um jogador mais participativo, mais criativo e até marcou gol. O Fabrício Bruno, que foi muito participativo no jogo, ele até criou jogadas de ataque. Quando o time jogava nesse 3-2-5, às vezes o adversário se retraía e abria um espaço para o Fabrício Bruno. Tem uma jogada que ele ataca e faz o cruzamento perfeito, quase sai um gol, que seria o segundo gol ainda ali no primeiro tempo, então acaba sendo uma opção também. O Ortiz, de novo, foi um cara muito importante para iniciar jogadas, tudo, e nas bolas longas, que eu estou falando aqui quase todo jogo sobre isso, foram 17, e ele acertou 11 dessas 17. De novo, muito bem nesse fundamento. Então o Bragantino ou segue vivo no Paulista ou já cai fora. Então é isso, até o próximo DP Channel. Então tá aí o Rodrigo Seixas, né, falando um pouco mais sobre essa vitória por 2-0 contra o Emelec, como se comportou o Bragantino, e é muito interessante, né, porque a gente fica no aguardo de como o Barbieri irá com a equipe para esse duelo contra o Palmeiras, se ele mantém o 3-5-2, que deu muito certo no 2-0 contra os equatorianos, ou se ele volta para o 4-3-3. O porquê que ele pode voltar para o 4-3-3, eu vou falar aqui até nessa provável escalação do Bragantino, porque o Elinho está de volta, o atacante do Massa Bruta, que estava fora em algumas partidas por conta de dores no calcanhar, o incômodo que ele tinha, não se configurou uma lesão, porém acabou sendo preservado pelo DM. O Elinho está de volta e vai encarar o Palmeiras no jogo de hoje à noite, 7h30, quartas de final, jogo único em Bragança. Então, o Elinho voltou. Quem foi inscrito pela primeira vez é o Gabriel Novaes, ele que foi recém-contratado aí, estava no Bahia, pertencia ao São Paulo, centroavante, está à disposição e vai vestir a camisa 35. Jadson Silva continua fora, né? O Jadson teve todo aquele problema com o dente, acabou perdendo um dente durante a partida quando foi atingido pelo zagueiro argentino Leguizamón na partida contra o Emelec. Outros dentes foram comprometidos também, ao todo ele teve problema em 4 dentes. Teve uma fratura na boca também, vai ter que usar protetor, já está usando inclusive nos treinamentos. Bragantino que deve ter, voltando ao 4-3-3, Cleiton no gol, na direita o Aderlan, na zaga joga Fabrício Bruno e Léo Ortiz, na esquerda o Edmar. O meio campo deve ter o Ramires, além da volta do Ricardo Hiller e do Lucas Evangelista, que eu acabei não falando, né, porque eles não jogaram, pois estavam suspensos na Copa Sul-Americana. No Paulistão está tudo certo, porém eu acho que ele não vai iniciar com o Ricardo Hiller, ele deve iniciar com o Eric Ramires. Então tem essa questão do Ramires, no meio campo com o Lucas Evangelista e também o Claudinho. Esse é o meio campo do Massa Bruta. O Claudinho reencontrando o Palmeiras, a gente lembra de tudo aquilo que aconteceu naquela partida onde o Felipe Melo se envolveu em uma briga com ele e tudo mais. E também no ataque, Arthur pela direita, Elinho deve voltar para a esquerda, se não voltar jogando o Elinho, né? Se o Barbieri decidir que pelo tempo que ele ficou fora, ele precisa começar no banco de reservas, ele deve escalar o Pedrinho. E lá na frente, o Ítalo. Gabriel Novaes, se for entrar, acho que vai entrar durante a partida. Este é o provável Massa Bruta para enfrentar o Palmeiras. Bom, rapaziada, eu vou trazer aqui a informação do Paulinho que eu prometi, mas antes deixa eu falar dos nossos patrocinadores, começando com a Farma Souza, que tem uma lista vasta de medicamentos à sua disposição com preços promocionais. Se você quiser saber mais, só ligar nesse número aqui ou mandar aquele WhatsApp, claro, que eles fazem também aquele disco entrega, aquele delivery que facilita bastante também a nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia. Farma Souza, não perca tempo. Isso lá em Piracaia, entrega, claro, para toda a região. E aqui em Bragança Paulista temos a Bragança Películas do Java, meu parceiro, lá na Rua Itapexinga, na Santa Luzia, que faz um trabalho incrível em seu carro, colocando aquele insufilme, aquela película protetora contra os raios solares, deixa o nosso carro com um conforto térmico bem melhor. Então não perca tempo, super recomendo a Bragança Películas. Paulinho, vai voltar ao Red Bull Bragantino? Existe sim uma possibilidade e não é pequena não, é grande, porque o Paulinho já está treinando em Bragança Paulista há um tempo, ele está impedido neste momento de voltar à China, não foi inscrito no campeonato chinês nessa primeira parte da competição. Ele pertence ao Guangzhou Evergrande, joga, é um dos principais jogadores, se não for o principal jogador da liga chinesa atualmente.
Porém, o Paulinho está sem jogar, e isso que tem preocupado o próprio jogador. A iniciativa dessa tentativa do Massa Bruta de contar por empréstimo com o Paulinho foi do próprio volante de 32 anos. O Paulinho nem é tão velho assim, é que ele já acabou rodando bastante durante a carreira, né? Despontou no Bragantino, né? Anteriormente ele já tinha passado por alguns clubes. Aí se destacou muito no Corinthians, posteriormente também no Tottenham, no Barcelona e no Guangzhou Evergrande também na seleção brasileira. A notícia foi trazida em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola e eu acabei confirmando, apurando, né, que existe a possibilidade. O Massa Bruta teve duas propostas, duas conversas com o Guangzhou Evergrande que acabaram não evoluindo, mas ainda está tentando, porque é um desejo mútuo do jogador e também do Red Bull Bragantino. Sai um pouco do perfil, mas porém é o Paulinho, um jogador que tanto é familiarizado com o clube, quanto também com o Thiago Escura, acaba sendo amigo pessoal do diretor executivo do Bragantino, isso muita gente sabe. E o Massa Bruta está tentando realmente a contratação do Paulinho, vai ter uma nova investida e o jogador, o que é muito importante também para dar certo, o jogador está participando das negociações e também está conversando com os diretores chineses. Então pode ser sim que dê negócio, que o Paulinho volte a jogar com a camisa do Bragantino, o que seria muito legal, realmente até pela qualidade técnica do Paulinho, agregaria muito, né, a nível técnico e também no valor de grupo, porque é um cara extremamente experiente, muito vitorioso na carreira. O que está sendo um entrave dessa negociação é que o Paulinho recebe muito. O salário do Paulinho é astronômico na China. E o Bragantino não pagaria, né? Claro, o que o Paulinho ganha no Guangzhou Evergrande. Então o que estão tentando é um empréstimo sem custos. O Guangzhou continua pagando o Paulinho, mesmo ele não jogando, ele está ganhando o seu salário em dia. Aconteceria que ele atuaria, jogaria, ele não está jogando neste momento, o que é prejudicial para o próprio Guangzhou Evergrande, né? Só que o Guangzhou vê essa situação do Paulinho ainda pertencer ao clube e acabar jogando por outro time, e isso estaria sendo um entrave, então há um entendimento de que pode dar certo, mas ainda tem algumas nuances que estão impedindo, né, esta oficialização, essa conclusão dos negócios. É isso, rapaziada. Beleza? Paulinho pode sim voltar. Essas foram as informações. Hoje à noite tem decisão. Bragantino e Palmeiras, estádio na Bia Bichedi, 7h30 da noite, é quartas de final do Campeonato Paulista. Esse foi o nosso pré-jogo também com a informação do Paulinho. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude compartilhando com todos os seus amigos e claro, vamos nessa aí com o Massa Bruta. Eu estarei trabalhando pela 102 FM aqui de Bragança Paulista. Tamo junto, até o próximo.